Paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eu quero trazer aqui uma palavra que se encontra ali em Bereshit, capítulo 6, livro de Gênesis, né? Ali vai dizer, né, sobre o porquê que Deus, né, destruiu, né, trouxe o dilúvio, né, nos dias de Noé, né? Deus trouxe o dilúvio nos dias de Noé, porque a palavra do Senhor vai dizer para nós, né, que os homens estavam contaminados com o mal. A imaginação dos homens, quando fala homem também está se referindo às mulheres, era somente em praticar o mal. Jesus vai dizer lá em Mateus que como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias na vinda do Filho do Homem. Porquanto nos dias anteriores ao dilúvio casavam, comiam, bebiam-se e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio, não o perceberam e levou a todos, né? Somente Noa e sua família escapou daquela condenação terrível, né? Mas o meu foco, na verdade, não é no dilúvio, né? O meu foco é numa passagem que é muito interessante, né? Que vai dizer que havia naqueles dias gigante na terra, né? Na verdade, no original não é gigante, é Nefilim. A palavra Nefilim quer dizer, em hebraico, significa caído ou aquele que caiu, né? Ou aqueles que caiu. Então a Bíblia vai dizer que os homens começaram a se multiplicar na terra, né? E os filhos de Deus, né? Assim entraram as filhas dos homens, né? E viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, a possuíram por mulher todas quanto quiseram, e delas geraram filhos, né? Esses eram valentes, os homens de fama, que existia naquela época, né? Então, o que acontece, meus irmãos, que há um entendimento hoje, muitos teólogos, né? Muitos pregadores, entende aí que nesse texto aí os filhos de Deus ali está se referindo à descendência de Sete, filho de Adão, e as filhas dos homens está se referindo à descendência de Caim, né? Então, meus irmãos, na verdade há uma grande assim confusão, né, sobre esse texto, né? Há um grande debate sobre esse texto. Ninguém consegue até hoje dar uma interpretação definitiva, porque o texto é complicado, né? Apesar dos teólogos, da maioria dos teólogos cristãos, né, afirmarem que ali se refere à descendência de Sete, quando se fala filho de Deus, né? E quando se fala as filhas dos homens, está se referindo à descendência de Caim. E eles usam algum texto, né? Mas o que acontece é que se pega muito texto fora do contexto, né? Para justificar essa interpretação que ali está se referindo, os filhos de Deus ali está se referindo à descendência de Sete, e as filhas dos homens está se referindo à descendência de Caim. Mas muitos não sabem que, né, no passado, né, no primeiro século, a interpretação da igreja primitiva, né, e até de muitos rabinos, muitos mestres judeus, era de que ali os filhos de Deus ali estavam se referindo aos anjos caídos, aos anjos que caíram do céu, aos anjos que foram rebelados, né, que se rebelaram contra Deus, porque em hebraico não é gigante, é Nefilim. E a palavra Nefilim quer dizer caído ou aqueles que caiu. Havia esse entendimento que ali era anjos caídos que se materializaram em formas humanas, e eles viram que as filhas dos homens eram formosas à vista e possuíram elas por mulheres, tiveram relações sexuais com elas, e delas nasceu, né, uma outra espécie, né, misturada, né, que não era totalmente humana, era uma espécie misturada, né,
porque era fruto de uma relação sexual de anjos com mulheres humanas, né? E o que acontece, meus irmãos, que há um livro, né, que não entrou no cano bíblico, o chamado livro de Enoque, né, Hanô em hebraico, que ali no livro de Enoque, na verdade, é falado bem claramente que, na verdade, ali não era os filhos de Deus ali, não era a descendência de Sete. É falado que realmente eram anjos caídos, né, que tiveram relações sexuais com mulheres humanas, e dela nasceu, e dessa relação nasceu, né, uma outra espécie, né. Então, meus irmãos, agora, quem é que está certo? Qual a interpretação que está certo, né? Muitos usam textos, né, fora do contexto para justificar que ali não era realmente os anjos caídos, porque anjos não podem ter relação sexual com mulheres humanas. Usam até alguns textos, né, principalmente aquele texto que fala lá em, se eu não me engano, em Mateus, que fala que no reino do céu não vão se casar, nem dar em casamento, porque serão todos como anjos de Deus. Mas, meus irmãos, ali é um texto isolado que Jesus fala, né? Nós temos que ver todo o contexto dessa passagem para ver o que Jesus queria falar sobre isso, né? Não se pode pegar esse texto, né, e simplesmente achar por esse texto que ali era a geração de Sete, né? Porque nós vemos também em Jó que a Bíblia fala que, vindo um dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar perante eles, veio também Satanás entre eles. Então os filhos de Deus ali eram, ali relatado em Jó, eram os anjos de Deus, né? E Satanás, que também é um anjo caído, ele também foi no meio deles. Então, assim, é um texto muito complicado. Eu não vou dizer que aqueles que interpretam que os filhos de Deus ali é o descendente de Sete está errado, nem tampouco vou dizer que os que interpretam ali que os filhos de Deus são os anjos caídos estão errados, porque na verdade é um texto muito complicado, há um debate muito grande sobre esse texto até hoje, né? Porque nós vamos ver, né, em várias passagens bíblicas, anjos se materializando em forma humana e até se alimentando, né? Até se alimentando. Nós vemos quando 3 anjos foram visitar Abraão, né? E eles foram em forma humana, que o patriarca Abraão, ele fez bolo para aqueles anjos e eles comeram, né? Se alimentaram. E existem outras passagens bíblicas de relatos de anjos que vieram em forma humana nessa terra, né? Então não é tão fácil assim, o texto é complicado, né? O texto é muito difícil, né? E como eu disse, o entendimento dos rabinos, né, de Israel, os rabinos judeus, os mestres judeus, antigamente era de que ali os filhos de Deus eram os anjos caídos, como também o entendimento da própria igreja primitiva era que ali os filhos de Deus eram anjos caídos, né? Então, meus irmãos, fica aí essa palavra, fica aí essa palavra para nós meditar, né, e se aprofundar mais, porque a Bíblia fala para nós crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe.